pessoal, eu sou a Dani. A gente está aqui para falar sobre esse livro aqui, que é o livro Cartada Final, de John Grisham. Ele é o livro da tag do mês de setembro, e apesar de nós estarmos em outubro, eu sei que a resenha está um pouco atrasada, mas em parte o correio foi culpado porque ele atrasou e outra parte porque, na verdade, aqui no canal eu quis fazer uma leitura mais categórica, mais criteriosa, para poder estar atendendo vocês melhor. Vamos falar sobre o livro. Já fiz a abertura dessa caixinha, então vai ter aí na descrição um link que está explicando, né, que está mostrando as coisas que vieram de brinde nessa caixinha maravilhosa, que foi a de setembro, então confere aí na descrição, tá? Outra coisa, você que é novo no canal, também vai ter aí na descrição um link que é um vídeo explicativo, onde eu e o Lucas explicamos como que o canal funciona, o que vocês podem esperar da gente por aqui, tá bom? Mas vamos lá, para o livro, né? Ele vem nesse box muito bonito, como vocês estão vendo. A caixa eu não gostei muito, muito rabiscada, mas a forma como as cores são descritas eu até gostei. Teve a revistinha veio bem legal, com esse tema de justiça, porque é o tema do livro do mês, e essa é a capa do livro. Que a propósito, a capa do livro eu gostei bastante. É um livro que, assim, ele tem uma pegada mais para justiça, campo jurídico, como vocês veem, folhas amareladas, tamanho de folha legal, ok. Então, uma impressão geral do livro, para a parte gráfica eu dou uma nota super top, para a parte do brinde eu também curti bastante, então, se você for ler o livro até, pega seu café, porque é um livro que fala muito sobre café, e veio um brinde de café, então muito bacana. Confere lá no link que vai estar aí que você vai ver. Ah, mas vamos lá para a história. Essa história aqui ela é sobre um advogado chamado Post. E o Post ele começa a carreira sendo advogado na promotoria pública. E na promotoria pública ele é designado para os casos e não escolhe o que é que ele vai fazer, né? E nesse ínterim que ele não escolhe o que ele vai atender, o tipo de caso que ele vai resolver, a promotoria decide por ele que ele vai defender um caso de um adolescente, um adolescente que era membro de uma gangue, e nessa gangue eles estupraram uma menina e mutilaram um rapaz e ainda por cima cometeram um homicídio. O rapaz que ele tá tendo que defender, ele claramente é um bandido. E o Post está lá no meio da promotoria para defesa e ele corre, ele simplesmente sai correndo, deixa o tribunal todo ali e passa mal. Ele tem uma crise nervosa a partir daí. E aí ele escolheu assim largar de ser advogado, largar de fazer casos de defensoria e passa por uma internação, ele passa por um divórcio, então ele está numa fase de mudança de vida muito intensa aqui. E logo em seguida disso, ele vai morar com os avós, e na casa dos avós ele acaba conhecendo um reverendo da região, se torna cristão, se torna evangélico, e no que ele se torna cristão e evangélico, ele também resolve fazer um seminário para pastor. E assim ele se torna pastor, ele começa a atuar, e a atuação dele é especificamente com condenados na prisão. Ele gosta de fazer um trabalho com o pessoal que é condenado. E nessa história ele começou a reparar que algumas pessoas que estavam presas tinham sempre um discurso muito insistente de que elas eram inocentes, e ele começou a averiguar um pouco das histórias e percebeu que realmente esse pessoal era inocente. Então ele resolveu que ele ia começar a atuar num grupo que ele conhece, que é o Guardiões da Inocência, que é fundado entre ele e uma amiga. E ele e essa amiga, eles começam a fazer defensoria para pessoas que são presas, mas que na verdade elas não têm culpa, né? Que foram presas por alguma falta de investigação, por causa de um estigma de preconceito, um abandono da justiça. Então tem esse contexto que ele coloca como, principalmente o sistema judiciário dos Estados Unidos, como algo falho. E a coisa vai acontecendo nesse nível. Ele defende algumas pessoas. E nesse período de carreira que ele está ali atuando como advogado ali, de uma forma bem filantrópica, ele recebe o mínimo do mínimo possível. Então ele se alimenta mal e fica o tempo todo à medida de beber café. E a gente vê ele na história se desenvolvendo a partir disso. Ele, durante o período da história, está atuando em 4 casos. E desses 4 casos, ele vai ter sucesso em 2, os outros 2 vão ficar meio suspensos, então não vou falar sobre eles aqui. Mas os 2 casos principais dele são sobre o Quincy e sobre o Russell. Falando do Russell primeiro, que é como tudo começa na história, ele foi condenado à cadeira elétrica por estupro. E é
assim, é provado claramente que ele não estuprou. Encontrados pelos pubianos numa vítima que não deixam fazer um DNA, mas ele recebe a culpa por isso. E aí o advogado aqui, o Post, acaba conseguindo provar que o Russell ele é inocente e ele é liberado. Enquanto isso, o lance do Quincy vai acontecendo. O Quincy ele já foi condenado por uma outra situação. Ele era casado e estava num processo de divórcio, procurou um advogado, e esse advogado que ele procurou era um advogado muito ruim, cobrou muito caro dele e ele faliu, perdeu a causa. E o Quincy ficou assim, devendo uma pensão absurda para ex-mulher de $40.000, e acabou que ele perdeu o emprego e tudo isso, e de repente o advogado do Quincy apareceu morto. Então a culpa recaiu totalmente sobre o Quincy. O Post vai investigando, ele vai vendo que há muitas partes estranhas nessa história. Foi encontrada uma tal de uma lanterna no porta-mala do Quincy, mas o Quincy diz que nunca viu essa lanterna. E no dia do julgamento ela também não é apresentada. Há mancha de sangue nessa lanterna, mas nunca foi feito um DNA para saber do que era. Ao mesmo tempo também que tem uma pessoa que passou na rua, falou que viu o Quincy no lugar, mas o Quincy não estava no lugar naquela noite. A ex-mulher do Quincy fala que reconhece a lanterna como sendo Quincy, mas o Quincy continua dizendo que a lanterna não é dele. E o Post vai investigando, ele vai dando lá seu jeito, até que ele acha a lanterna na casa de familiares do advogado morto, e descobre-se que esse advogado estava envolvido com uma galera da pesada e que tinha roubado algumas provas. No que ele foi roubar essas provas, o depósito onde elas estavam pegou fogo, só que a lanterna ainda estava no meio dessas provas. O Post vai descobrindo um monte de coisa. Então ele acha essa lanterna, ele vai atrás da ex-mulher do Quincy, que resolve depor do jeito correto, ela pede desculpas no tribunal. O ex-advogado do Quincy, que tinha desistido de defender o caso do nada, revela para ele que sofreu uma tortura na época, que ele quase foi morto, que tem inclusive foto dessa tortura, e que ele não quer se envolver com o caso mais. Então foi descoberto que tem uma gangue secreta, e nessa gangue secreta, para não expor, eles tentam matar o Quincy na prisão, no meio desse processo todo, tem toda uma bagunça. E acaba que, no fim das contas, o Post consegue fazer as testemunhas que mentiram confessarem a mentira. Ele acha essa lanterna, é feito o DNA, é descoberto que o sangue que está na lanterna é de um coelho. E, ao mesmo tempo, também consegue apurar a história do cartel, né? Que, na verdade, o primeiro advogado, aquele do divórcio que foi ruim, estava envolvido. Enfim, essa é a história. E tudo termina com o Quincy sendo liberto, o que é uma coisa muito boa. No final da história, eles estão indo embora do estado, depois dessa libertação do Quincy. O Post não vai aceitar uma quantia em dinheiro que o Quincy quer pagar para ele. Encontra um policial no meio do caminho, e esse policial ele acaba ajudando eles a irem mais rápido para fora do estado. Então tem uma pegada assim, meio de uma provisão no final da história. Enfim, essa é a história. Mas agora falando sobre a resenha da parte psicológica aqui envolvida. E também da teológica, né? Porque nós temos aqui um pastor. E eu tenho, antes de mais nada, sobre essa história, uma profunda gratidão. Uma gratidão muito grande por ter visto a colocação de um pastor numa história de literatura tão bem colocada. Gratidão porque esse autor ele conseguiu passar uma diferença que existe dentro da nossa crença de que às vezes o sistema que é jurídico ruim é só brasileiro e não é. Gratidão por esse autor ser um advogado e escritor, o que acaba que me inspirou também, me fez repensar sobre um antigo projeto meu, que era o projeto de escrever, que eu sou psicóloga e eu tenho muita vontade de escrever, né? Eu tenho até um livro publicado, talvez muita gente aqui não saiba, mas eu repensei, talvez eu coloque em prática a ideia de reescrever, não sei, vamos vendo ainda no que dá. Então eu tenho muita gratidão por esse livro, é um livro maravilhoso, tem colocação de frases que são incríveis. Uma aqui específica, falando do ponto de vista teológico primeiro, que está na página 424, eu até grifei, diz o seguinte: sentado ali, Quincy, ouvindo-a confessar suas mentiras, algo aconteceu. Talvez o Espírito Santo, e ele simplesmente não conseguiu mais odiá-la. Ele fechou os olhos, pediu a Deus que o libertasse de todo aquele ódio e de repente sentiu um enorme fardo sair de seus ombros.
Gente, que coisa mais linda. Esse pastor fazendo esse trabalho, a libertação do jeito que é apresentada aqui, não é apresentada de um jeito invasivo. Então, você que não é cristão, que lê o livro, não vai sentir que, nossa, é um livro exatamente cristão. Mas tem um cristianismo aqui, que é a ideia do perdão, é a ideia de se devotar ao outro, às vezes até sem pensar no seu lado, fazer só pelo que é certo, pelo que é bom. Então, nós temos isso daqui. O próprio Post, ele tem uma postura de abnegação muito bonita na história também. Então, vale super a pena do ponto de vista teológico. Do psicológico, vamos falar aqui sobre a decisão do próprio Post. O Post era casado, tinha um casamento conflituoso, né, como deu para perceber, e nesse casamento conflituoso, em um trabalho que ele não queria fazer, tentando encontrar o que ele era ainda, o que ele queria trabalhar, ele acabou nessa situação de começar a advogar ali, tem aquela crise nervosa. Como eu disse no livro da troca, que vai ter o link aí embaixo também, ele foi colocado, muita gente colocou como se fosse um pequeno burnout, mas não foi. Eu encaro um burnout aqui na situação do próprio Post. O que é um burnout, gente? Uma síndrome de burnout, ele é um transtorno de estresse no trabalho. É quando a pessoa trabalha tanto e talvez com coisas que ela não quer, executando funções que opõem à verdade o que ela é, ou às vezes até a formação de caráter moral dela, você começa a desenvolver das duas uma dependência muito grande do trabalho, você não tem uma vida própria, ou opção número 2, você começa a criar uma repulsa muito grande, você está trabalhando ali, mas isso custa psicologicamente para você, então você adoece. No caso do Post, ele estava trabalhando, mas ele não queria trabalhar naquilo. Ele estava defendendo casos que ele achava errado de defender. E nessa história toda, ele acabou sendo barrado psicologicamente, ele teve uma crise ansiosa ali. O inconsciente, ele às vezes nos barra, porque nós estamos ferindo tanto o nosso eu, que nós começamos a ter sintomas para a gente parar de fazer isso. Então, o Post está lá naquele tribunal sem querer fazer, e no que ele está lá nesse tribunal sem querer fazer, ele começou a passar mal. Ou seja, ele se tornou impossibilitado totalmente de executar aquela função. Então, essa é a questão. Ele desenvolveu burnout aqui, ele foi para um hospital, ele precisou ser internado, ele precisou ser tratado, tamanha intensidade dos sintomas, passa por um divórcio, do qual ele sai muito bem a propósito, porque eu acho que ele sentia a necessidade de encerrar o casamento também. E quando ele sai disso, quando ele sai desse momento de internação, é que ele vai se redescobrir, e aí é que ele vai tentar relocar a vida dele. Psicologicamente falando, é isso. Uma conversão, ela é isso também. Mesmo assim, sem pregar a religião, quando você tem uma mudança de vida 100% dos seus padrões, 100% do jeito como você agia, você está passando por um processo psicológico de redescoberta. No caso do Post, essa redescoberta ela foi feita ressignificando a vida dele para um sentido religioso, do que é certo, do que é errado, do que é moral. E ele começou a se reencontrar, refazer quem ele é, ou seja, criar um modo de ser que combinasse com quem ele era de verdade. E nisso ele se encontrou, depois ele se encontrou na parte do direito, mas não na parte do direito de defender o que aparecesse, e sim na parte do direito de defender o que ele escolhesse, o que ele julgasse necessário e o que ele visse que precisava ser defendido. Ele não quis defender alguém que ia dar muito dinheiro para ele. Mesmo alguns clientes dele, e já teve um outro caso antes desses dois, que é um sucesso, que é inclusive amigo dele, participa da história. Ele negou receber dinheiro, ele não está focado nisso. A alegria dele é ver que as pessoas elas estão tendo novas possibilidades de vida como ele. A verdade é essa, que no final do processo de ele se redescobrir, ele deseja que outras pessoas se redescubram como ele. No livro, psicologicamente falando, eu encaro isso. Ele faz a liberdade chegar a algumas pessoas porque a liberdade chegou para ele. E isso é não só magnífico do ponto de vista psicológico, que a gente chama de sublimação, que é transformar um sofrimento em algo produtivo, como também você pegar e você tem a possibilidade de pegar e olhar também um sentido teológico, que na teologia, dentro do cristianismo em si, vivenciamos e vemos a situação de nós estarmos tendo mudança e nisso nós sermos responsáveis também por transmitir essa possibilidade para outras pessoas. E isso é o princípio do que é um versículo que fala de pregar o evangelho, né? Se você tem direito a isso, outras pessoas têm que ter também.
E é isso, pessoal, esse é o livro, essa é a parte psicológica. É um livro maravilhoso, muito descritivo, tá? Muito detalhista, tem pessoa que não gostou porque ele é detalhista, mas eu encarei uma necessidade muito grande nos detalhes desse livro. Se não fosse detalhista, não daria para entender o processo jurídico. Então é um livro pesado, no sentido de ser longo, no sentido de ser muito descritivo, mas é um livro que essa descrição cabe, combina, né? Então, é muito bacana. Eu super indico essa história. Quando chegar nas livrarias, se você for cristão e gostar de leitura, super te indico. Se você não for cristão, eu te indico do mesmo jeito. É um processo de emancipação psicológica que todas as pessoas têm que passar de alguma forma, mesmo que não seja indo para a questão religiosa. Uma vertente para quem tem crença, mas também é um jeito de você rever os seus caminhos, rever como você vai sair dos problemas que você enfrenta, certo, pessoal? Essa é a história desse livro, foi muito bacana, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar seu joinha, tá, pessoal? E, por favor, quem se inscrever, ativa o sininho, porque aí você vai estar acompanhando aí as novas notificações que aparecem por aqui. E é isso, tchau, tchau, até uma próxima. Eu espero que vocês estejam aqui na nossa próxima resenha. Tchau, tchau!